É um privilégio ter sido convidado pelo Ministério Oasis para estar aqui esta noite. Quero dizer isso aí. O pastor Marcos falou assim: Marcelo, aceita um desafio? Eu falei: qual o desafio? Desafio de estar no Oasis no dia 25. E eu aceitei esse desafio. E a palavra de hoje é: sejam bem-vindos à eternidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 14. E ele vai falar assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Santo Eterno Deus, pedimos a Tua graça, Pai, mais uma vez, neste lugar. Pai, em nome de Jesus, tira todo o comichão dos ouvidos, tudo aquilo que venha atrapalhar, Pai, toda luta, Senhor, entregue agora, nesse momento de oração, na Tua boca. Pai, fique conosco, Pai. O Senhor falou que ficaria conosco até a consumação do céu. E a Tua palavra, ela é uma verdade, e a verdade, ela nos liberta. E eu creio, Senhor, e eu creio em Ti. E eu creio na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho que começar com uma pergunta para vocês. O que é a vida eterna? Para você, quando começa a vida eterna? E eu gostaria da participação de pelo menos 2 ou 3 pessoas. Quando começa a vida eterna? Quando ela começa? Chuta. Quando a gente aceita Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Quando a gente nasce. Mais alguém? Mais alguém? Ei, você está com vontade de falar? Fale logo. O cara fala sempre. A vida eterna, antes de vir pregar sobre isso, eu nunca falei sobre a vida eterna. É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto. E eu falei assim: eu não entendo nada de vida eterna. Por que eu não entendo nada de vida eterna? Porque é muito amplo. O assunto é vasto na teologia. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente nasce, e assim começa a vida eterna. E eu procurava saber e perguntava a algumas pessoas, perguntei aos pastores. Um dos pastores falou: quando a gente nasce. E o outro pastor falou assim, outros 2 pastores falaram assim: quando a gente aceita a Jesus. Todas as duas estão certas. Quando a gente nasce, começa a vida eterna. A nossa vida, ela começa ali. Mas só quando a gente vai crescendo, pegando maturidade, que a gente aceita Jesus, nós começamos a vida eterna com Deus, para a glória de Deus. Então a vida eterna, quando nós nascemos, ela tem 2 caminhos a ser seguido. Ou um caminho você vai trilhar e vai morar com o Senhor, ou outro caminho você vai trilhar e vai para o inferno. É muito duro dizer isso aí, mas é a grande verdade da vida. A vida do crente, a esperança, ela está em quem? Em Jesus Cristo. Quando Jesus ele começa
a falar aqui no versículo do capítulo 14 de João. A minha exposição vai ser de 1 a 15, eu só li até o 3, mas ele começa a falar, ele está falando já da sua morte para os seus discípulos. Ele já começa a falar da vida eterna após ele aqui. E é interessante que ele fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Que lugar é esse? O que é essa vida eterna? O que é a eternidade? Se você abrir a sua mão aí agora, abre sua mão, seus braços. Você tem 10 dedos. Se você pode abaixar, cada ano dos seus dedos são 10 anos. Se você tirar um dedo, quanto fica? 90. Se você tirar 2, ficam 80. Nós contamos a vida cronologicamente: horas, minutos, segundos, centésimos, dias da semana, dias do mês, um mês, 30 dias. Nós contamos cronologicamente, mas a vida eterna não. A eternidade, ela não tem começo. A eternidade, ela não tem fim. E aí, quando ela começa e quando ela termina? Ela não termina. A nossa vida, ela não vai ser apagada. Quando Jesus ele fala assim: eu vou preparar lugar para vocês, ele não está falando de uma construção eterna, não está falando de quarto, sala, cozinha, banheiro. Ele está falando dele, que ele morreria e abriria as portas da vida eterna para todos nós. E ele vai continuar falando: o reino de Deus ele já chegou e ele já está no meio de nós. Nós estamos desfrutando desse reino ou não? Porque a nossa vida eterna, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, a vida eterna nossa já começou. Às vezes as pessoas pensam assim: olha, eu vou esperar mais um pouco lá, vou ter muito tempo para dormir a vida eterna, para estar com o Senhor na vida eterna. Não, nós já estamos na vida eterna. A vida eterna é agora. E como você tem usado e desfrutado do reino de Deus? O reino de Deus não chegará. Ele já chegou, está no meio de nós, e ele está dentro de você e dentro de mim. Como você tem usado a sua vida? Muito interessante, né, sobre a eternidade. E olha o que o pastor Billy Graham vai falar: loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade no céu. Ah, como eu gostei que o pastor Billy Graham ele faz essa exposição, porque é como se falasse para mim e para você agora, o maior pregador do século: como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Pode passar, por favor? A nossa vida, ela tem que estar, a nossa esperança, que nós pomos no Senhor Jesus, na ressurreição de Cristo. E há uma promessa dele, que nós ressuscitaremos com ele. Não é no último dia, nós já estamos vivendo essa vida junto dele. Esses dias, agora, encontrei com um rapaz falando sobre a intimidade com Deus. E o que é intimidade?
nossa com o Senhor. A intimidade nossa com Deus, ela vem, essa palavra, ela vem do latim chamado íntimos, que quer dizer interior, amizade profunda. Amizade profunda. A primeira coisa que eu pergunto, como está a sua intimidade com Deus? E eu dava um testemunho da minha vida para ele, para duas pessoas, e ele falou assim para mim, olhou bem para mim e falou assim: Marcelo, você tem toda essa intimidade com Deus mesmo? Deus, ele te responde desse jeito, dessa maneira? Aí eu falei assim: olha, se eu tenho, eu não sei, mas eu sei o que ele faz. Fiz aqui igual aquele Chicó, né? Não sei como foi, mas eu sei que foi. Eu não sei como Deus faz, eu não sei os desígnios dele, eu não sei a profundidade dele. Mas nós temos que nos aprofundar na constância com Deus. O crente, ele é dependente de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós temos que estar repousado no Senhor Jesus. A nossa vida tem que estar nele. Porque quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, Ele passa a ser o nosso Senhor e Ele passa a dirigir as nossas vidas. Não somos nós mais que dirigimos. Nós temos que nos aprofundar nessa palavra. E nos aprofundar como nessa palavra? Através da oração, através da leitura bíblica, através do estudo bíblico, meditar nas Escrituras, que são a regra da vida. É isso. Aí Tomé sempre ele vai perguntar: Senhor, mostra o caminho. E Jesus, ele vai falar assim: Tomé, tu tens andado comigo tanto tempo e não conheces também o caminho? Você não conhece o Pai? Gente, nós podemos estar dentro da igreja e não estar conhecendo o caminho que nós estamos tendo. E vai falar aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé no 5 ele pergunta: não sabemos. Nós temos que ter muito cuidado mesmo, quando nós estamos seguindo o Senhor, estamos dentro da casa do Senhor. Mas será que nós estamos conhecendo realmente o Senhor? No Salmo 1 e 2 ele vai falar assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que pegar essa intimidade com Deus. Se nós nos propusemos a andar com Ele, nós temos que trilhar o caminho dele. Nós temos que fazer o que Ele faz. Ali está escrito: queremos ser como Jesus. Não, nós somos como Jesus. A partir do momento que você entrou junto com Ele, você é como Ele. Segunda coisa que Ele vai falar: uma vida de fé. E agora entra Filipe, e ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, e basta isso, não precisa mais coisas. E disse-lhe Jesus: Filipe, você tem andado comigo há tanto tempo, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Filipe, uma vez a pessoa perguntou assim: quem é Deus? Quem é Jesus nós sabemos, que está na Bíblia ali, mas quem é Deus? Eu falei assim: se você sabe quem é Jesus, você sabe quem é Deus, porque Ele é Deus. Eu
Verbo se fez carne, e o Verbo se habitou entre nós, e estava conosco. E aí ele vai falar assim: olha, a fé é a convicção daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção daquilo que não vemos. Hebreus 11. E eu falo para você, a fé é mais do que isso. A fé é a plena convicção daquilo que Deus nos prometeu, que é verdade, é real. A fé é real. A fé não é algo que você não consegue enxergar. A fé nós enxergamos em Jesus. Os milagres que Jesus fez é real. Por isso, mais abaixo, ele vai falar assim: olha que ele vai falar: em verdade eu vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, no versículo 12, e outras maiores vocês farão também, porque eu vou para junto do Pai. Sabe, não é você e não sou eu, é Cristo. É o Espírito Santo que está dentro de você. É o Senhor que habita dentro de você. É por isso que ele fala: obras maiores você fará. Obras maiores. Porque não depende de mim, não depende de você, é Ele. É Jesus. Será que eu vou fazer obras grandes? Olha, eu vou fazer algo maravilhoso para Deus. Eu almejo sempre algo extraordinário para Deus. Mas se Deus não der o aval, se o Senhor não colocar as mãos, eu nada posso fazer. Um dia eu estava na minha casa e o meu amigo falou assim: olha, o meu enteado está lá no hospital, quebrou a perna, está na UTI, está entubado, quebrou o fêmur, sofreu um acidente. Um dia vai lá. Eu falei: um dia eu vou, um dia eu vou. E de repente eu estava em casa, aquele negócio me tocou, o Espírito Santo me tocou e falou: levanta daí, vai. Vai eu para o hospital, ir para entrar na UTI, maior dificuldade. Aí conheci um médico, amigo meu, como Deus prepara, amigo meu que era o chefe da UTI. Ele falou assim: então pode entrar, vai lá, Marcelo, orar por ele. E eu orei por aquele menino. A mão esquentava, a mão quente, a mão saiu formigando. Eu falei: é a salvação desse menino. Mas não sou eu, é o Senhor. 3 dias depois, aquele menino estava no quarto, saiu da UTI, saiu da intubação. É um milagre de Deus. E por último, uma vida de santidade. Versículo 15, ele fala assim: se você me amas, guardareis os meus mandamentos. Uma vida de santidade, a gente volta ao relacionamento íntimo com Deus e estreito com Cristo. Uma vida de santidade você ganhou quando você foi separado pelo Senhor para trabalhar para Ele. Uma vida de santidade não é uma auréola em cima da sua cabeça, não. Uma vida de santidade é andar firme com o Senhor, é você cumprir os seus mandamentos, é você cumprir aquilo que Deus escreveu na palavra dele. Já somos seres espirituais, não fazemos mais a obra da carne, mas nós somos seres espirituais. Nós vivemos nessa terra, temos problemas que essa terra ele tem, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas essa aqui não é a nossa casa. A nossa casa é no céu. Nós estamos a caminho dela, mas você precisa ser sal e luz nessa terra.
Nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos apresentar um Cristo vivo. De pessoas, quando você chega no seu trabalho, olhar para você, meu irmão, minha irmã, e olhar para vocês e falar assim: essa pessoa tem algo diferente. Tem algo diferente. E você fala assim: é Jesus Cristo na minha vida. Virtudes cristãs, disciplinas cristãs, espirituais, é ler a Bíblia, ler a palavra, é orar. Mas disso não adianta nada se você não tiver intimidade com o Senhor, se você não tiver a fé no Senhor, e se você não tiver uma vida de santidade. Isso não adianta nada. Jô Soares, ele leu a Bíblia 2, 3 vezes e não adiantou nada, não sabia nada. E já estou terminando, Priscila. As bênçãos de Deus já estão sobre nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu estou falando para crentes. Se você está em Cristo Jesus, as bênçãos de Deus já estão sobre você. Você já está usufruindo da eternidade. Não é pelo que fazemos, mas sim pelo que Ele é. E por último, nós estamos participando das coisas que o Senhor tem feito nessa terra. Nós estamos desfrutando do que Deus tem feito, tem dado para nós nessa terra. E nós estamos vendo o Evangelho frutificar no Brasil, ele crescer no Brasil e em muitos lugares do mundo. Termino com João 17:3. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida eterna é essa. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa abençoar e usar a sua vida em nome de Jesus.